Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Antônio e esse é o nosso AF8 Talks, um podcast em parceria com o Portal A Crítica, para falar sobre negócios, empreendedorismo, vida pessoal, insights e muito mais. Hoje nós temos a grata satisfação em receber aqui meu querido amigo Rui Valente, das Lojas Magazine. Rui, seja muito bem-vindo ao nosso AF8 Talks. Opa, muito obrigado, Antônio, pelo convite. Estou aqui hoje com você, fazendo esse desafio de estar hoje participando do seu podcast e espero contribuir um pouco para seus seguidores e quem vos assiste aí. Perfeito. Lembrando você que não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal do Portal A Crítica. Nós já somos quase 100 mil inscritos. Rui, eu sei que você não é um cara que está sempre por aí nos holofotes, falando em entrevistas. Eu sei que é um desafio muito grande você estar aqui. Fica tranquilo, porque esse é um super bate-papo, viu? Que a gente realmente quer ouvir de você, certamente, de uma forma que você consiga contribuir com os nossos telespectadores, que são pessoas que já vêm acompanhando a F8 Talks. A gente fala sobre empreendedorismo, fala sobre a vida pessoal e que certamente experiências que você já teve na sua vida de alguma forma vai agregar e contribuir com a vida dessas pessoas. Hoje as lojas Magazine, elas já têm um espaço no mercado, né, na cidade de Manaus, que eu tenho observado o crescimento de vocês, te parabenizo por isso, mas eu tenho certeza que as lojas Magazine elas não iniciaram da forma como elas estão hoje. Duas grandes lojas, né, uma aqui no Veralves, a outra loja no bairro do Parque 10, também muito grande e ampla. Mas eu queria ouvir, Rui, lá do início, como que foi a história, como é que começou a história de vocês no empreendedorismo. Inclusive, esse convite partiu depois de uma conversa em que nós tivemos e que você falou um pouco sobre isso e me chamou muita atenção. Como que começou? Começou contigo, com a sua família? Você viu sua mãe empreendendo, seus pais? Como é que foi? Eu queria que você falasse um pouquinho lá do início, Rui. Então, Antônio, eu venho de uma família de empreendedores, né? Eu nasci dentro de um comércio. Meu pai e minha mãe montaram o primeiro comércio deles em 1977. Eu nasci em 78. Então, ao longo Você desses... nasceu lá no meio mesmo do Exatamente. negócio. Minha mãe costumava dizer que ela tinha um filho e ia para o comércio, lá fazer o resguardo dela, né? E essa foi a nossa criação. O nosso dia a dia, durante a nossa infância, meu e dos meus irmãos, eram todos dentro do comércio, né? Certo. Então, o nosso local de diversão, trabalho, estudo se confundiu muito. Então, essa foi a nossa criação. Então, a gente meio que cresceu nesse ambiente de empreendedorismo, que à época não tinha essa palavra no empreendedorismo, era comerciante mesmo, sabe? Então, a gente vem meio dessa raiz, né? Né? Legal. Familiar. Você se espelhou, Rui, para você empreender naquilo que os seus pais faziam, que eles fizeram, ou não? Foi algo que você olhou para a forma como eles empreendiam, né? E decidiu empreender carreira solo? Como é que foi esse momento em que o Rui resolveu empreender de verdade ali? Parece ser até engraçado. Nós, apesar de ter nascido dentro de um comércio, de uma família de comerciantes, empresários, nós nunca fomos criados para ser comerciante empreendedor, né? Eu sempre costumo chamar em comerciante mesmo, porque foi assim que eu passei a vida toda escutando. O empreendedorismo é uma palavra muito moderna e bonita que colocaram para o comerciante, né? Então hoje eu peço até desculpa. Em alguns momentos eu vou falar muito sobre comerciante. Então, nós não fomos criados, minha família, meus pais não nos criaram para ser comerciantes empreendedores. A ideia deles era botar os filhos para estudar e ser doutor, né? Então, eu fui fazer faculdade, estudei, fiz faculdade de Direito, terminei, fiz OAB. Só que chegou um momento da vida que aquilo ali já não tinha muita coisa a ver com a gente, quando eu tinha uns 25 anos, quando eu disse, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. E parei. Imagino que foi um impacto. Foi um impacto na familiar família, gigante, né? Porque estava todo mundo esperando o desleixo ou um concurso público ou alguma carreira jurídica.
pelo investimento e o tempo. Isso há quantos anos atrás, Rui? Isso há 20 anos, 20 e poucos anos atrás. 20 anos atrás. Nessa época, Rui, como é que estavam os negócios da família? Eu queria que você falasse assim um pouquinho, até para deixar claro para os nossos telespectadores, em relação a como que iniciou na tua família. Você falou que vem de uma família de comerciantes. Qual era o tipo de comércio que eles trabalhavam? Como que eles começaram? Era um pequeno comércio que depois se tornou grande? Ou já vem de família também? Eu queria entender um pouco melhor sobre isso. Não, Antônio, assim, Manaus, há 40 anos atrás, então não tinha os grandes distribuidores, os acessos eram mais remotos e começou com... Até hoje a gente tem uma dificuldade de acesso, né, Rui? Ainda temos, né? Tu imagina 40 anos atrás, né? Então, começou ali naquela escadaria dos remédios. Sim. Na Joaquim Nabuco. Que até hoje tem alguma coisa assim. Até hoje ali, tem, né? alguma coisa assim. E tudo se acontecia naquela região. Era a região que fica próximo à margem do rio, ao porto, aos barcos. E o nosso comércio todo funcionava ali naquela região. Então não tinha grandes distribuidoras, grandes redes, e tudo se acontecia com pequenos comerciantes daquela região. Entendi. Então os pequenos comerciantes compravam em São Paulo, né, e abasteciam o interior do estado, principalmente os pequenos comerciantes daqui da região. Era um comércio mais informal, menos organizado do que é hoje, né? E foi assim que foi o início de toda a nossa carreira, a nossa jornada. Ah, legal, bacana. Então, começou lá de baixo mesmo, Começou lá né? de baixo mesmo, uma lojinha lá na beira dos remédios, na escadaria dos remédios, Legal. Atendendo os regatões que chegavam do interior, os pequenos comerciantes. Uhum. Eu lembro que na época eu cansava de ver minha mãe embarcando mercadoria e não tinha nenhum tipo de... Mandava nota fiscal, mas não tinha um boleto, não tinha... Era na confiança, era na palavra. Tudo na confiança, né? Exatamente, tinha um caderninho onde o cliente lá de Envira, o cliente lá de Boa Vista do Ramos, Tabatinga, Parintins, ligava, comprava, dava a palavra dele e depois depositava o dinheiro. Olha que legal. Isso daí, Rui, é muito parecido com o que acontecia uns 2 episódios atrás. Nós entrevistamos aqui o Pedro Monteiro lá da Vi Rosas, do Vinagre Vi Rosas. Pronto. E a empresa deles tem mais de 100 anos de mercado, de vida, e ele contou exatamente uma situação parecida, só que no caso deles, a loja pegou fogo e o pai perdeu, ou melhor, o avô perdeu esse caderno que você mencionou, em que estava anotado todas as pessoas que deviam para eles. Só que o que aconteceu? Como era na confiança e todos eles realmente faziam por onde pela parceria, todos eles pagaram, mesmo eles não tendo os registros disso. Isso é muito legal. Você acabou mencionando um ponto que ele havia colocado aqui, que eu achei muito interessante isso. Hoje em dia a gente vê a tecnologia... Você entra, faz um boleto, pega o CNPJ do cliente, manda para ele, tem todo um controle, acompanhamento, e há um tempo atrás isso não tinha nada, né? Não tinha Serasa. Não tinha Serasa, era tudo consulta, na base da confiança. Era na base mesmo, da né, confiança e funcionava. Legal. E é muito importante também, um outro ponto, é porque muitas vezes, Rui, eu vejo que as pessoas, no modo geral, na internet, quando veem um empreendedor, um empresário de sucesso, um comerciante de sucesso, muitas vezes acha que ele já começou lá em cima, acha que a família já tinha dinheiro, não sabe todas as dificuldades que foi para chegar até lá. A pessoa passa, por exemplo, numa loja da Magazine ali no Parque 10, que é uma loja gigante, né, e não tem muitas vezes a ideia do que foi preciso passar para que aquela loja chegasse ao ponto de como ela é hoje, né, e recebesse ali milhares de clientes por mês. E eu queria que você continuasse falando sobre a tua trajetória nesse sentido, quando você começou, deu o start para empreender. Para empreender. E aí, minha mãe, minha mãe é a grande mentora de toda a família, todo o negócio, e eu fui ajudar ela na loja dela. Já que tu não queria ser advogado, né, que seguir a carreira jurídica, tu vai quebrar pedra aqui comigo. Foi mais ou menos o que ela falou. E eu fui conferir nota com ela na beira da calçada, quente, embarcando mercadoria lá na beira do rio, do barco, e o trabalho começou assim até que um dia teve uma loja na frente da loja dela que estava para alugar.
e ela me olhou e disse, tu quer que eu monte uma loja para ti aí? Eu vou te emprestar o dinheiro e tu vai colocar uma loja para ti aí. Eu disse, tá bom, eu quero. Eu lembro que meu pai ficou 2 meses sem falar comigo. Caramba! Porque eu abri Por conta disso? Por conta disso. Porque E ele dizia que não, ex-comerciante, era comerciante, ele já estava um pouco se aposentando à época por problema de saúde e ficou com raiva que a minha mãe colocou uma loja pequena para me começar. E foi aí que surgiu a minha empresa, que está até hoje, né? Isso vai fazer 19 anos. É mesmo, Rui? E não começou com a Magazine, era um outro mercado. Era um outro mercado, foi quando eu comecei a trabalhar e fui empreendendo no segmento de doce, bala, que era um segmento que era pouco credibilizado, inclusive pelos meus pais, que não acreditavam. Eles trabalhavam no ramo de alimentos, né? Estivas e alimentares, abastecendo o varejo alimentar. E eu fui trabalhar com doce, acreditar em bombom, bala, biscoito, coisas. E isso era algo que eles não faziam. Não faziam, não acreditavam, pelo valor agregado ser muito baixo. Eu disse, tu não vai conseguir fazer tua vida fazendo isso, vendendo bala, isso aí não dá dinheiro, tu vai passar fome. Rui. E aí eu fui metendo a cara, acreditando. E eu imagino, Rui, que numa situação dessa, por exemplo, ele já tinha uma resistência para você empreender. Esse já é um primeiro ponto. O segundo ponto é, aquilo que tu vai empreender não dá certo, meu irmão. O que você tá querendo? Eu imagino o desafio que foi aí, Rui. Deve ter sido difícil, hein? Foi meio difícil mas assim, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi desafiador, né? Sim. E, então eu fiz tudo para que aquilo acontecesse. Perfeito. E aí eu comecei devagar, eu e mais 2 funcionários, com uma parte, 20 mil que minha mãe tinha emprestado para mim, mas ela me cobrou, eu paguei depois. Pagou direitinho. Então, todo mundo acha que eu comecei, eu só fiz pegar o negócio que já vinha dos meus pais. Não, meu negócio é completamente separado. Eles têm o negócio deles, eu tenho o meu. Meu e do meu irmão, que é meu sócio, né, o Raul, que fica muito mais na parte operacional. E aí foi dali que eu fui começando, devagar, colocando, acreditando. Entrei no segmento de doce. Na época era um mercado muito mal explorado. Mal explorado. Às vezes eu tenho que ter cuidado com as palavras, mas era mal explorado a região ali da escadaria dos remédios. E aí foi quando surgiu a oportunidade de um prédio novo, um prédio velho que eu consegui, fiz uma reforma e abri uma loja completamente diferente de tudo que existia no centro da cidade naquela região. Né? Porque até então, naquela região do centro da cidade, as lojas elas tinham um balcão na frente onde o cliente chegava com uma lista, comprava, fazia o pedido e o funcionário buscava e ele pagava. Ou seja, o cliente não entrava na loja, não tinha acesso a pegar nos produtos, passear na loja. E eu fui e tirei o balcão, coloquei ar-condicionado e botei cartão de crédito. Caramba, vamos lá. Eu acho que assim, esse é o primeiro insight que para o empreendedor que está nos assistindo, para quem busca realmente empreender em algum mercado, vai aqui, eu acho que o primeiro insight. Você acabou fazendo algo disruptivo, Rui, porque todo mundo fazia de um jeito. Aí você foi lá e falou, não, vou fazer de outro, vou fazer diferente. Foi mais ou menos isso que aconteceu? Vou fazer a mesma coisa que eles fazem, só que de maneira diferente. De uma forma diferente. Porque era inadmissível, tipo, começo dos anos 2000, a gente não aceitar um cartão de crédito. Eu gosto de viajar, então eu morei fora um tempo, tive essa oportunidade. E eu via que o mercado de cartão de crédito era uma coisa que não dava mais para dar ré, tá entendendo? Tipo, já tava... Era uma situação que mais dia, menos dia ia acontecer. E aí eu vi uma oportunidade, né? Nosso clima aqui em Manaus é muito quente, coloquei um ar-condicionado, porque quanto mais tempo eu entendi que quanto mais tempo o cliente passasse dentro da minha loja, mais ele iria gastar. Mais ele iria comprar. E se ele tivesse acesso aos produtos, eu tenho certeza que ele iria comprar mais. Então foi pensando nisso. Estratégia, total. Foi uma estratégia, né? Na época eu não pensei como isso. Mas na minha cabeça eu fui fazendo intuitivamente, tá entendendo? Legal. Não era uma coisa que era estudada, planejada. Se perguntar para mim que houve um planejamento, que foi estruturado, não houve planejamento, tá entendendo? Então foi uma coisa que foi acontecendo. E aí, graças a Deus, meus vizinhos, empresários passavam lá e diziam, essa loja aí tá fadada ao sucesso, essa loja vai falir em menos de 6 meses, porque as pessoas têm medo de entrar nessa loja. E aí foi o contrário.
Um ano depois, as lojas todas tiraram os balcões, colocaram ar-condicionado e tiveram muita resistência, mas tiveram que colocar um cartão de crédito. Então, eu acho que foi dessa maneira que nós contribuímos para o segmento dar uma engrandecida. Que legal, e o consumidor sair ganhando, né? Que legal. De fato, não tenho dúvidas que isso foi algo completamente disruptivo, porque é aquela história, o livro da arte da guerra. Primeiro você tem que conhecer os seus concorrentes. Né? Isso é fundamental. Então, por exemplo, ainda que de uma forma intuitiva, sem dados, hoje, por exemplo, a gente tem acesso a muitas informações. Você abre o Google, você consegue procurar qualquer coisa ali e ter acesso a dados. Eu imagino que nessa época você não tinha todas as ferramentas que você tem hoje e meio que de forma intuitiva você foi fazendo, moldando o mercado para que ele fosse se adaptando àquele modelo que você acreditava. E de certa forma foi o que aconteceu, né? Exatamente, aí foi o que foi acontecendo com o passar do tempo e graças a Deus tinha de chegar. Minha loja abria às 7, eu chegava às 6h30, 6h40, que eu que abria a loja. Uhum. E já tinha fila de clientes esperando para a loja abrir. Legal, bacana. Entendeu? Então isso foi aí que foi o começo de toda a minha história, né? Bacana. E aí depois a gente foi agregando, foi investindo e diversificando mais. Rui, por que o mercado de doces? Por que você escolheu? Porque assim, você mencionou ainda há pouco que era um mercado pouco explorado, mas eu acredito que em algum momento te deu o estalo ali, de você falar assim, cara, tá aí, talvez isso seja um caminho. O que foi? Onde, em que momento que você identificou que esse era um segmento interessante para você trabalhar? Antônio, essa é outra história que eu poucas vezes falei e agora acho que você me instigou a falar também. Eu estava num momento, eu lembro que isso era tipo mês de julho para agosto de 2007, por aí a loja... É um período fraco porque tem uma ressaca de Parintins, o comércio realmente ele fica um pouco mais devagar e eu estava na frente da loja quando eu vi 3 clientes passando e essas clientes falavam inglês, elas não eram daqui, elas tinham um negócio aqui, mas exportavam, elas tinham uma trade de exportação e eu comecei a falar inglês com elas. E dali surgiu uma amizade e elas eram grandes distribuidoras de doce fora do Brasil, na Guiana Inglesa. Elas tinham um negócio aqui, compravam aqui e mandavam para o país delas. E foi assim que eu fui entrando no mercado de doce. Aí um dia eu peguei R$500, fui numa senhora que ela tinha loja há muito tempo lá na região, comprei na loja dela R$500 de doce, coloquei uma margem de pouca e coloquei na minha calçada da minha loja. E dali eu comecei a ver que comecei a vender tudo, já tinham aquelas clientes que já tinham me contado que elas compravam muito doce. E aí eu fui aprendendo a trabalhar nesse mercado, até chegar hoje numa distribuidora que nós temos de doce no estado. Hoje a gente atende 58 cidades do Amazonas, né? A gente tem uma cadeia de distribuição do segmento só de doce. Que legal. Que é a Super Cancún Distribuidora. Que legal, que atua no segmento hoje. Hoje vocês atuam forte no interior do estado, então? Muito. Muito. A gente atende 58 cidades do estado. Como é que você faz? Tu tem representantes comerciais? Nós temos representantes comerciais. Pela aquela proximidade que nós tínhamos da infância com os clientes do interior, por conta da localização do comércio, nós fomos só profissionalizando o negócio. Então, nós dividimos o Amazonas em setores. Por exemplo, a Calha do Rio, Solimões, eu tenho Alto Solimões, eu tenho Médio, tenho Baixo, tenho o Amazonas. E cada região dessa a gente foi colocando um representante comercial. Então, hoje nós temos 16 representantes comerciais espalhados em todas as calhas dos rios. Que legal, Rui, que legal. Então, vocês foram fazendo esse crescimento realmente ordenado e estratégico, né? Cara, que bacana. E como é que está o share de vocês no mercado, a participação de vocês no mercado hoje? Falando de segmentos, por exemplo, você falou outro dia sobre tem um produto que você vende que é um dos mais vendidos no Brasil, é isso? Queria que você falasse um pouco sobre. Então você está focando toda... Hoje irmão, trazer o ouro aqui para os nossos telespectadores. Eu quero que Sim, você fale. A gente hoje trabalha aqui acho que 70% a 80% do mercado de doce.
popular. Do Que Amazonas, a gente que faz a distribuição, né? Cara, que legal. Então Tem essas balas que a gente come por aí... Essas balas que a gente vê por aí como troco, como nos lanches, em todo o mercado. Bala é um negócio que vai em todo o mercado, mais do que as pessoas param para imaginar. Não, eu imagino que realmente, parando para pensar, você vai ver que em tudo que é lugar Tudo tem. que é lugar né? tem. Você vai no restaurante e tem ali as balas. Você vai numa conveniência, tem. Você vai no mercadinho, tem. Supermercado, tem. Enfim, Exatamente. Realmente é um mercado altamente consumidor, né, Rui? Como é que é isso em relação ao mercado local, fazendo uma comparação com os demais estados do país? Tem uma questão mercadológica interna nossa, Rui, ou não? Isso é algo nacional mesmo? O mercado de doce ele é muito forte no Brasil todo, né? Mas cada região tem suas particularidades. No Amazonas, por exemplo, aqui na nossa região, a gente consome um determinado tipo de doce, de balas, que não consome-se em outras regiões do Brasil. Que são as balas duras, por exemplo, por conta do nosso calor. Né? Então, bala mastigável, até isso influencia, né? Então, que interessante a gente tem isso. O chocolate, o consumo per capita de chocolate no Amazonas ele é muito baixo em comparação com o sul e sudeste, por conta do nosso calor. Então, tem toda uma dificuldade logística de consumo. Então, aqui é um outro tipo de produto. Entendi. Rui, quando você deu esse passo para empreender, você teve medo ali de não dar certo e você, de alguma forma, sentir um peso, uma responsabilidade sobre algo que até então estava ali direcionada para você fazer, que era estudar, fazer um concurso, ou seja, de certa forma uma vida mais estabilizada. Quem empreende, quem mete a cara mesmo para fazer um negócio acontecer... certamente tem ali algumas responsabilidades que são inerentes, né, de quem está ali todos os dias. Passou isso pela tua cabeça de que poderia não dar certo e você ter que regredir aí a questão da tua vida profissional? Olha, Antônio, medo, eu acho que é uma palavra que o empreendedor ele não pode deixar muito ela sobressair. A gente tem que ter responsabilidade. Então, uma das coisas que eu sempre tive foi muito cuidado e muito zelo com os passos que a gente vai dar. Se a gente for pensar em medo, cara, aí você não vai fazer. Então, não queria que parecesse um pouco soberbo eu te falar que eu nunca tive medo. Claro que a gente tem muito cuidado, a gente fica muito criterioso, tá entendendo? Mas medo eu procuro dar um outro significado para ela. Que legal, que legal. Interessante esse ponto de vista, Rui, porque, de fato, quem está ali empreendendo, etc., passa por situações... Porque, no modo geral, eu vejo assim, Rui, que o mercado ele é feito de pessoas. O empreendedor, por si só, ele não faz nada. Ele não consegue startar um negócio se ele não tiver uma boa equipe, se ele não tiver bons profissionais, se ele não tiver ali um time engajado para fazer o negócio. E eu vejo que isso é mérito tanto do time, das pessoas que intraempreendem, que vão para dentro de um negócio e empreendem ali dentro, mesmo sem aquele negócio não sendo delas. Né? Então eu vejo que isso é um conjunto de ações que fazem com que um negócio realmente tenha sucesso. É mais ou menos nessa ótica que você enxerga, Rui? Na realidade, eu costumo dizer que o empreendedor ele é um eterno solitário, porque a gente vive, apesar de ser solitário, mas você precisa de ter toda uma equipe. Não se faz nada sozinho. A gente tem a ideia, mas a gente não tem os braços, as mãos, o conhecimento, entendeu? Então, eu acho que você precisa muito saber delegar, saber buscar conhecimentos externos ao seu. Tu tem as ideias, mas às vezes você não tem um conhecimento técnico para executar determinado tipo de coisa. Um exemplo disso é eu sei comprar o Natal, mas eu não sei fazer uma decoração. Então eu procuro ter uma equipe de decoradores especializados para fazer decoração de Natal. Legal. Eu não sei fazer uma supervisão de venda
de uma equipe. Então, a gente tem um supervisor comercial, a gente tem um gerente comercial. Então, é aquilo que eu te falei, não existe um empreendedor somente. Então, não é o mérito de uma pessoa. Na realidade, é uma equipe. É um time, É um né? time, né? É isso que faz qualquer companhia, qualquer empresa, porque uma pessoa só não vai conseguir. Como é que tu lida, Rui, com as frustrações do teu mercado, do teu negócio, do ponto de vista empresarial? Eu sei que você já deve ter tido situações, por vários anos aí trabalhando, empreendendo, onde você confiava e aí foi lá e desapontou, onde você acreditava de repente num tipo de produto e esse produto não deu certo. É porque é uma das perguntas que mais a gente recebe, e essas perguntas que eu faço para vocês, que a gente recebe aqui, é muito realmente pensando naquelas pessoas que estão do outro lado da tela, que muitas vezes não têm a mesma inteligência emocional para lidar com determinadas situações, que muitas vezes estão meio que sem direção de como fazer porque passaram por uma situação muito difícil. E aí, exemplificando aqui, nós tivemos, por exemplo, o Dedé, que eu trouxe aqui da cachaçaria do Dedé, que falou que fechou 2 lojas na pandemia e que para ele foi assim super doído ter que... É como se fosse filhos mesmo que tem ali. O Vander falou de negócios que quebrou, o Djalma Pinheiro também, o Paulinho lá da Just Motors. Então, eu sempre vejo que essas histórias, elas de certa forma inspiram as pessoas ou até dão uma direção. Como é que tu lida com isso? E se já teve alguma situação, Rui, que você passou que assim, pô, quebrou e aí você teve que ir lá e levantar e seguir adiante? Olha, Antônio, quebrar não foi muito a palavra mais exata, mas tivemos situações que tivemos que parar, analisar, repensar e seguir adiante. Não cometer aqueles mesmos erros. Por exemplo, há 5, 7 anos atrás, eu comprei uma distribuidora de alimentos saudáveis. Estava muito em voga, comecei a trabalhar, fui muito no impulso. No impulso, né? Fui convidado por 2 grandes marcas nacionais para trabalhar com produtos saudáveis. Tinha uma distribuidora em Manaus que tinha expertise, mas faltava um aporte financeiro. Chamei, coloquei. E ali foi um dos momentos que não teve um desfecho legal, devido às nossas produto saudável ter um shelf life muito curto. Tudo que é muito saudável não tem uma validade longa, né? E a nossa logística no Amazonas para chegar aqui dos grandes centros é um problema, que Sim. Nós sabemos disso, e né? agora nesse momento da seca, né? Mais ainda, né? Então nós tivemos um problema grande. Foi aí que eu tive que chegar o momento de dizer, opa, pera lá, não dá, vamos dar ré no negócio. Parei a operação, desfiz, limpamos o mercado e passei a operação direto para as 2 empresas que nós trabalhamos. Naquele momento nós tivemos que fazer uma reanálise do mercado, como que é, e aprender com aquele erro, né? Sim. Então, por exemplo, eu hoje, para trabalhar com qualquer tipo de produto, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: qual é o mercado? Quanto tempo vale? É alimentos? Como é que é isso? Faz um custo financeiro do produto, o que vai fazer, quanto que vai ser, para poder a gente ir trabalhar com ele, né? Então, tivemos 2 situações assim meio que chatas. Uma foi essa. A segunda, na pandemia, a minha loja do centro, que é onde eu comecei, eu resolvi fechar a loja, né? Foi dolorido, mas por uma questão emocional, que foi lá que eu comecei a minha vida, né? Mas financeira já não estava tanto, e foi daí que já estava surgindo o Magazine Vieira Alves, que foi em 2018 que a gente inaugurou, já entrando no outro segmento de magazine e festa, que já é uma segunda parte da minha história. E fechei a loja do centro depois de 15 anos, eu acho, de operação. Entendi. Bacana, eu acho que assim, em tudo a gente consegue tirar um aprendizado, sim, né, Rui? Não tenho dúvidas que para você, quando você entrou nesse mercado, ele certamente serviu para que você tivesse, ou melhor, que você tomasse melhores decisões no futuro, né? Baseado naquilo que você vivenciou. Você mencionou agora, Rui, sobre a tua loja, as lojas Magazine, sim, né? Que inclusive
te parabenizo fui nas duas lojas, né? Tive o privilégio de conhecer a tua operação interna e ver como é que realmente você trabalha. E eu vejo que isso alcança muita gente com os produtos que você tem. Mas eu queria que você falasse como foi o início, por que entrar nesse mercado que hoje vocês atuam nas lojas Magazine. O Magazine, eu falo que é o filho caçula, né? Uhum. A gente estava trabalhando, como já trabalhávamos no segmento de doce, e eu faço parte de um grupo de empresários nacionais do segmento de bala, doce, biscoitos. Legal. E estava todo mundo já, desde 2013, 2014, entrando e agregando trabalhar com festa. Só que eu fui muito reticente, não achava que não tinha nada a ver com o meu negócio. Enfim, eu tive muita restrição a trabalhar com isso. Até que um amigo de Ribeirão Preto me convidou para ir ver a operação dele, conhecer a loja dele, e fui numa feira. E vi que, na realidade, o mercado de Manaus precisava dar uma balançada, tinha uma grande oportunidade. Todo mundo, eu escutava minhas amigas de colégio, de faculdade, sempre reclamando, é muito ruim vir no centro, venho aqui para o aniversário do filho. Toda amiga tinha o aniversário do filho e elas reclamavam muito de ir no centro da cidade. Uhum. Né? E eu fui buscar um pouco do mercado, como é que funcionava isso fora de Manaus. Nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E nós vimos que existia uma grande demanda reprimida em Manaus por falta de oferta. Uhum. E foi aí que nós pensamos em fazer o Magazine Vera Alves. Né? Até então, a gente não sabia onde ia fazer. Eu sabia que eu ia abrir uma loja de festa. Eu só não sabia onde. E aí, num domingo à noite, assistindo um programa de televisão de business, eu vi o dono da Riachuelo falando sobre a Riachuelo que ele tinha aberto na Oscar Freire. Que até então, no começo dos anos 2000, da década de 90, a Oscar Freire era o lugar onde só tinha grifes internacionais, só grandes marcas internacionais, né? E ele colocou colocar Riachuelo uma Riachuelo, uma loja de popular, departamento popular, ele colocou uma num coração dos Jardins, na esquina de uma grande avenida junto com na Oscar Freire. Uhum. Né? E no último ano tinha sido a loja que mais tinha faturado da rede. E aí eu pensei, ali foi um insight já que você teve. Exatamente. Falou, aí eu disse, a Riachuelo, se a Riachuelo, aí eu fiz um paralelo, tá entendendo? As pessoas não gostam de ir no centro da cidade por todas as dificuldades de trânsito, estacionamento, segurança, aquela coisa toda. Aí eu disse, não, uma loja de festa, que é uma loja de centro, ela pode fazer sucesso no bairro. Num bairro. E aí nós tínhamos um prédio no Vera Fez Alves. uma alusão direta a exatamente a ideia que foi inspirada lá, né? Exatamente. Porque, de certa forma, o Vera Alves ele é um bairro nobre na cidade. A João Valério, uma rua de alto fluxo, que seria uma loja onde tem muita boutique, onde tinha... Então eu fiz um pouco desse paralelo, que até então nunca se imaginou uma loja de festa na João Valério. Uhum. Né? E aí nós abrimos, fui trabalhar, fui reformar o prédio, preparar ele para receber uma loja desse segmento, que não era preparado. E aí, em setembro de 2018, nós abrimos o Magazine com uma proposta de trazer uma loja do centro, o coração do Vera Alves. Esse foi nosso slogan. Legal. E vocês usam ele até hoje? A gente usa até hoje. Só que saiu do Vera Alves porque a loja expandiu, e então a gente tem uma loja do centro pertinho de você. Ah, legal, bacana. Entendeu? A gente trouxe o centro mais próximo das pessoas, né? Uhum. E foi um grande paradigma que nós viemos muito lutando arduamente para quebrar esse paradigma de que ser uma loja cara por estar dentro de um bairro como Vera Alves. Né? Eu ia te perguntar isso, Rui. Como é que você fez, falando de posicionamento de marketing já, como é que você fez para que conseguisse quebrar esse paradigma? Porque, de certa forma, as pessoas associam, né? Se você está num bairro nobre, teu preço ele é mais caro do que uma loja no centro, por exemplo. Como é que você fez? Olha, essa parte, se tu me perguntar qual foi uma das partes mais difíceis de posicionar a nossa marca Magazine no mercado, foi essa, quebrar esse paradigma de ser uma loja cara por estar fora do centro ou estar num bairro como Vera Alves. O marketing digital, as redes sociais ajudaram muito, né?
e o nosso treinamento interno de atendimento, porque no primeiro ano o Magazine realmente ele ficou muito restrito a um público mais seletivo. E ao longo do tempo a gente foi quebrando esse paradigma, mostrando por meio de nossas redes sociais que o Magazine não era uma loja somente para o público A ou B. Então era uma loja mais democrática. Uhum. E hoje, Antônio, uma das coisas que me deixa mais feliz é ver que o Magazine se tornou uma loja da família em geral. Hoje eu consigo ver, por exemplo, um ambulante indo comprar um doce para ele vender no sinal e uma senhora entrando para fazer uma compra para uma festa muito boa. Então, a gente consegue ver todos os níveis sociais. Uma loja completamente democrática. Completamente democrática. Que e legal, o melhor, cara, que eles andam um do lado do outro e nenhum dos dois sente-se constrangido. Que legal, Rui. Então, o Magazine tem essa pegada, esse objetivo, tá entendendo? Que bacana. Em 2020, Antônio, uma coisa que me chamou muita atenção, nós estávamos fazendo nosso terceiro Natal, que o Natal foi onde nós pegamos um grande corpo de loja do segmento mesmo na cidade. Nosso Natal é diferenciado. Em 2020 eu vi chegar no Magazine uma Kombi de um bairro, de uma igreja, de uma comunidade, porque as senhoras estavam querendo ir lá para ver Olha que o que legal. tinha lá naquela loja, que tanto elas ouviam falar nas redes sociais. Elas alugaram uma Kombi. Elas alugaram uma Kombi para levar elas lá. Que legal. Naquele cara. dia, Antônio, eu disse, fui realizado. Que bacana, Rui. Que legal, cara. Que experiência bacana. Naquele essa. momento eu ainda cometi um erro porque eu não tinha mercadoria para todos os níveis. Eu tinha acabado comprando umas coisas um pouco mais elitizadas. Então foi um aprendizado também, foi um momento de muita felicidade, mas que eu deveria ter... eu não tinha um produto adequado para aquela cliente, né? Levaram, mas não levaram de forma como poderiam ter feito. Que legal. Então hoje, com aquele erro lá do passado, o Magazine ele atende todos os públicos. Que legal, Rui. Ele atende desde a empreendedora informal que faz bolo em casa, até uma empresa que vai lá, contrata uma decoração de Natal, uma decoração de Outubro Rosa, uma decoração de Halloween, festa junina, Páscoa, absolutamente tudo. Ou uma senhora que quer fazer uma mesa posta, comprar um jogo de pratos de R$ 2.500. Muito legal, Rui. Cara, que bacana. Eu acho que assim, ó, eu vou até fatiar a tua fala aqui para... Eu falo muito. Não, tá ótimo. Na verdade, assim, eu vou fatiar a tua fala para mostrar para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no canal do YouTube do Portal A Crítica sobre alguns insights que eu vi na tua fala. O primeiro, quando você está atento às mudanças do mercado e a fazer coisas disruptivas, você tem ali uma grande probabilidade de fazer algo que vai dar certo. Porque, por exemplo, você estava assistindo um programa de TV onde te deu um insight de algo que um empreendedor que já empreende falou, porque isso é uma coisa. O Djalma, inclusive, comentou isso da outra vez. Uma coisa Rui, você não se vestir, por exemplo, com um estigma de um empreendedor, de comerciante, do que seja, mas você estando todos os dias ali no batente. A outra é chegar alguém e falar assim, como é que tu tem que empreender, sendo que essa pessoa nunca empreendeu, pô. Sabe? Sendo que essa pessoa nunca assinou a carteira, nunca fez algo realmente para que a mudança viesse a acontecer para quem está ali todos os dias. Então, é muito importante, dentro da tua fala, daquilo que você colocou, você saber quem você está ouvindo. Porque, às vezes, esses empreendedores de palco, que estão ali falando sobre empreendedorismo e não sei o quê, e que muitas vezes não vivenciam a dificuldade, o dia a dia, por exemplo, você olhou lá, viu o cara da Riachuelo, falou, o cara, meu irmão, empreende há muito tempo, tá com lojas no Brasil todo, eu tenho com quem aprender. A outra é você chegar a ouvir alguém que é cheio de blá 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 e que não leva para lugar nenhum.
Então, eu acho que esse é um ponto, tá? Dentro disso que você falou. Esse é um insight que eu tiro aí, que certamente, quando você consegue acompanhar as pessoas certas e enxergar dentro do teu modelo de negócio algo diferente e disruptivo. Porque você poderia muito bem falar, eu vou abrir uma loja, mas vai ser lá no centro. Não vou correr o risco de ir para fora. E você foi para fora, correu o risco e deu muito certo. O segundo é você utilizar muito bem as ferramentas que você tem disponível. Como você falou, as pessoas só souberam porque você teve ali as suas redes sociais sendo bem trabalhadas. E eu aproveito também aqui o espaço para parabenizar a sua equipe, tá? Que faz isso. Ramon, o Flávio da Mind, Mind Comunicação, né? O nome da agência. Parabéns, porque eu tenho acompanhado o trabalho que eles têm feito. E é um trabalho muito bom. Ele comunica com a linguagem do público. Ele fala exatamente aquela linguagem mais natural que as pessoas querem ouvir nas redes sociais. E isso é muito importante, porque se você se comunicar com o seu público com uma linguagem que não é a dele, não vai funcionar e não vai dar certo. Então, parabéns realmente. E aí eu fatiei essa tua fala para dar o gancho já num tema seguinte aqui. Depois que você começou, a loja começou a dar certo lá dentro do Vieira Alves, como é que foi o momento de expansão? Em que momento que você olhou para o negócio e falou assim, opa, preciso expandir? Então, só fazendo um breve comentário sobre o teu comentário a respeito da nossa fala, né? Eu percebo muito, Antônio, uma glamorização do empreendedorismo por pessoas que realmente não vivem o dia a dia do que é tu ser empresário, tu assinar uma carteira, tu quebrar a cabeça todo dia, tu ficar às vezes noites sem dormir, entendeu? E eu vejo também que esses falsos profetas, vamos colocar assim, desculpa se eu estarei sendo bem, mas os falsos profetas hoje oferecendo cursos, coaches, sei lá, mais mentorias e essa situação toda, não vou nem falar o português que eu gosto de falar no dia a dia, mas... Pode ficar à vontade, viu? Essa lambança toda, você pode ficar à vontade. Então é mais ou menos isso que eu vejo, uma lambança toda sobre empreendedorismo, e eu vejo as pessoas que pouco conhecimento da prática acabam entrando e quebrando a cara, perdendo um pouco que juntou. Eu fico vendo aí, eu vou te falar, eu trabalho no Vieira Alves, eu tenho negócio no Vieira Alves, mas eu acho que o Vieira Alves ele é muito ingrato. Aliás, ele não é ingrato. As pessoas olham para o Vieira Alves como uma tábua de salvação, né? Eu tive duas situações, por exemplo, de pessoas muito próximas. Uma chegou uma vez comigo, há uns anos atrás, já faz mais tempo, que vou colocar... ela era executiva de uma multinacional do distrito, mas vou sair, vou juntar todo o meu dinheiro... e eu vou ser empreendedora, porque eu quero ver minha filha crescer, eu quero ir no meu salão de beleza, eu quero ter uma vida, qualidade de vida, enfim. Mal sabia ela, né? Cara, como assim? Eu olhei, eu disse, desculpa. Tu tem certeza? Tu tem certeza? Olha, eu vou te dizer, a vida é essa. Saí de lá, perdi a amiga. Anos depois, ela chegou comigo e disse, realmente, tudo que tu falou aconteceu, não deu certo. Outra, eu vi uma colega que tinha uma loja virtual que dava super certo. Mas não, eu tenho que ter meu ponto, tem que ser no Vieira Alves. Os aluguéis são mais caros. O bairro foi um bairro que cresceu meio que desordenado. Hoje não temos problema com estacionamento, aquela situação toda. É um bairro que começa a trabalhar às 11 da manhã e termina às 5 da tarde. Ele é curto. Então as pessoas não pensam muito no que vai ter para chegar até lá. Tem uma coisa que é crucial em qualquer negócio. Eu vou entrar nesse assunto para tentar dar uma clareada em quem tem uma direcionamento. Quem tá nos assistindo. Tem uma coisa chamada custo fixo, Antônio. Esse é o alicerce de qualquer negócio. Se você não pensar nele, acabou o teu negócio. Entendeu? Então, não tem para onde tu fugir do teu aluguel, dos teus impostos, da tua luz, dos teus funcionários, dos encargos de funcionários.
Então, se tu não tiver um faturamento, uma margem para ti pagar o teu custo fixo, a tua mercadoria e sobrar alguma coisa para você, você vai perder tempo e dinheiro. Eu vejo muita gente, às vezes, querendo pagar aluguel de 5, 6, 7 mil reais para colocar um negócio de serviço que vende, sabe, eu não vou falar, mas que você está vendo que não vai ter um faturamento para bancar todo esse custo fixo do negócio. Não, é perfeita essa tua colocação. Só que quando vão para esses falsos profetas que glamorizam o negócio, você vai empreender, fazem imersões. Cara, eu não frequento nada disso, eu não gosto disso. Porque eu acho que o dia a dia não é isso, entendeu? Então, esse é um pouco do ponto principal de quem pensa em empreender. Pensa que você vai passar praticamente 2 anos sem poder depender daquilo para te sustentar. Separar o que é o caixa da empresa do que é teu caixa pessoal. Que às vezes confunde, né? Confundem as coisas, acabam usando um pelo outro, e enfim, isso aí a gente vê quantas lojas abrem e fecham. Eu fico triste de ver muitas lojas abrindo, fechando. Cada loja fechada dessa, tu imagina que é um sonho que deixou de se realizar, um sonho que muitas das vezes vira um pesadelo, dívidas acumuladas, nomes sujos, entendeu? Então, eu acho que as pessoas poderiam tentar ver um pouco mais a prática do que o glamour que hoje é vendido nas redes sociais. Cara, que fala perfeita, cirúrgica, Rui, porque é uma fala necessária, cara, de verdade. Isso ela pode parecer dura, né? Mas eu vou te falar, eu acho que completamente necessária. Eu falei direto porque eu vi já várias situações como essa. Essa amiga que tinha uma loja virtual, botou uma loja com 8 meses, cara, perdeu o que tinha e mais ficou devendo. Olha aí. Aí esqueceu, não pagava aluguel, não tinha funcionário, ela mesma levava no carro, trazia. E aí hoje, entendeu? Estava tão bem dando certo como estava. Cara, cirúrgica a tua fala, Rui. Eu acredito que serve de alerta para quem está nos acompanhando. Esse insight do custo fixo é muito importante, porque não adianta você... O exemplo que você deu, para mim, é muito claro. Você vende serviço, por exemplo, né? Se você vende serviço, para que se instalar, começando um negócio, numa região nobre da cidade, que você vai pagar 5, 6 mil reais no aluguel, e você poderia estar fazendo isso num escritório, num coworking, na sua casa. Né? Aí você vai fazer para quê? Não, porque eu tenho um escritório no Vieira Alves. Porque eu vou falar que o meu escritório é no Vieira Alves. Cara, isso não paga conta de ninguém. Né? Essa glamourização não paga conta. Não. O que vai pagar conta é contrato que você tem na sua empresa, são as vendas que você vai fazer. Então, pode ter um escritório de 5 mil reais? Pode, desde que tu esteja faturando já há muito tempo ali. Exatamente. Né? Bastante, suficiente para que aquilo não represente nada. Aí tudo bem. Agora, se você vai começar um negócio e coloca todas as suas energias, todas as suas economias num negócio em que você vai depender da glamourização dele para que ele possa render financeiramente para você, tá fadado ao fracasso de fato. Então foi muito cirúrgico, Rui. Infelizmente a gente acaba presenciando, vendo muito isso hoje em dia, né? Mas enfim. Mas voltando à tua segunda... A tua pergunta, quando que a gente viu a necessidade de expandir o Magazine? O Magazine, nós tivemos 2 períodos do Magazine. Nós iniciamos com uma proposta, lojas de festa, exclusivamente de festa, e fomos surpreendidos por uma pandemia. 2020 tivemos a pandemia e ali tudo mudou. As coisas tivemos que dar um 360 nos nossos projetos, o que nós iríamos fazer, como que a sociedade ela ia se portar daquele momento para frente. Né? Então, nós vimos que passou 2020, nós tivemos que dar um 360 até no modo da gente trabalhar. Eu lembro que chegou Dia das Mães, Dia dos Namorados, foi um boom
no Magazine, por conta que aí os shoppings estavam fechados, o restaurante fechado, e as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa. As festas que eram maiores, elas começaram a ficar mais intimistas. As pessoas começaram a olhar mais para dentro de casa. Então, a gente começou o quê? A ter que se adaptar a isso. Nós vamos oferecer para os nossos clientes, para o mercado, coisas que eles usam, que eles estão precisando usar. Então, a gente começou a trabalhar um pouco com... As pessoas começaram a querer arrumar mais a mesa dentro de casa, querer aprender a cozinhar, a fazer festas menores, e a gente foi se adaptando a isso, entendeu? Tivemos fazer com que as festas que antes eram mais expostas, elas foram ficando menores. Então a gente começou a trabalhar com a decoração, contratar decoradores para fazer arranjos, para fazer preparar as coisas, dar prestar uma prestação de serviço mais humanizada. Algo mais personalizado. Algo mais personalizado. Então a gente começou a trabalhar com mesa posta, que as pessoas estavam procurando muito, com decoração, planta, vasos, e aí a gente começou a mesclar tudo isso daí e foi criando corpo, as pessoas foram gostando e fomos nos especializando nas festas sazonais, que é o nosso ponto alto, o nosso forte do Magazine, né? Legal. Esse é um ponto que eu vou perguntar de você daqui a pouco e eu quero que você fale um pouco mais sobre. Sim, a nossa especialização do sazonal. E o mercado foi comprando a ideia, foi gostando. A gente trabalhando tentando prestar um serviço de excelência, um bom atendimento, trabalhando muito para isso, buscando uma coisa melhor com um preço mais democrático, onde todas as pessoas pudessem ter uma coisa de qualidade pagando um preço justo. Então, o Magazine hoje a gente busca muito, as compras do Magazine quase que 100% são feitas por mim, né? Então, uma das coisas que eu mais tenho cuidado é entregar para o consumidor do Magazine um produto de excelente qualidade com preço justo. Cara, que legal. Com isso, o Magazine foi ficando pequeno. Como eu falei ainda há pouco, o bairro Vera Alves ele é um bairro difícil, porque houve um crescimento desordenado, ele não era um bairro residencial, tornou-se comercial nos últimos 30 anos. E a gente viu que tinha uma necessidade de ampliar, né? Foi quando a gente foi buscando porque eu precisava trazer uma loja à altura do que o mercado de Manaus precisa. Sim. Uma das coisas que mais me deixava intrigado era que eu ouvia muitos amigos, nós mesmos falando, tipo aquelas lojas de São Paulo, igual aquelas lojas de Miami. Era sempre uma coisa longe de Manaus. Sim. Cara, eu como empresário não vou poder um dia colocar isso para o meu conterrâneo, para a gente, para os meus colegas, para a minha cidade ter uma loja igual uma loja de São Paulo. Eu me sentia intrigado com isso, sabe? E aí, viajando muito, buscando muitas ideias, e tinha essa ideia de fazer um Magazine realmente preparado para atender a demanda que a sociedade de Manaus merece. Legal. Foi quando nós fomos trabalhar, fazer a reforma, conseguir aquele prédio no Parque 10, ali na Tancredo Neves, na frente. É um prédio muito grande ali, né? Ali Qual é o tamanho daquela área? Ali é 2.000 metros quadrados, mas eu diminuí para fazer estacionamento. Sim, que é uma das coisas... Uma grande dor hoje do mercado, Uma né? grande dor no mercado, e eu vejo muitos colegas empresários, às vezes, eles não estão muito preocupados com isso. Né? Acaba fazendo uma loja muito grande chega o estacionamento. Um estacionamento pequeno. E você vê o americano, eu acho que o americano é o pai da economia mundial, do capitalismo de negócios, né? Você vê que nos Estados Unidos a máxima de no park, no business é uma inicial. Você vê que tem estacionamento gigante para lojas pequenas. Então, no Parque 10... Você vai naquelas outlets, se perde na quantidade de estacionamento. Exatamente. E Manaus tem essa dificuldade de estacionamento. Então, lá a gente ganhei estacionamento, eu recuei a loja, né? Ela ficou uma loja recuada, era um galpão bem velho lá, e nós reformamos, mas nós preparamos a loja para ser
reconhecida e as pessoas poderem dizer igual aquela loja lá de Manaus. Ah, que legal, Rui. Show de bola. E de verdade, eu acredito que não deixa nada a desejar, não, sem demagogia alguma. Hoje eu vejo que a qualidade dos produtos que você tem, o atendimento, cara, é uma coisa que para mim me chamou muita atenção desde a primeira vez que eu fui, sabe? Eu fui acompanhando minha esposa é cliente lá na loja, então eu já conhecia. E aí a gente entrava na loja, boa tarde, senhor. Bom dia, meu Deus do céu. Isso parece algo, Rui, quando a gente fala sobre essas atitudes, são coisas óbvias, né? Coisas que era para ser natural a gente falar de cordialidade, de dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas que muitas vezes a gente vê que no mercado, no modo geral, não tem. E quando uma empresa faz aquilo que é o básico, a gente acaba estranhando, acaba achando realmente algo diferenciado, sendo que acaba sendo meio que o básico, né, Rui? Exatamente. Isso é que eu falo muito para a minha equipe. Tem empresas, a gente faz treinamento constante com todos eles, né? Mas tem um treinamento de um CEO lá, que tem o CEO Rui, que acaba pegando muito no pé com relação a isso, né? Eu sempre costumo dizer para eles, minha gente, bom dia, boa tarde, tudo bem? Me chamo Rui, me chamo João, me chamo Maria. Não custa nada. Um sorriso no rosto para um cliente é o mínimo que a gente pode fazer por eles, né? Porque sem cliente não tem nada, não vai ter o emprego, a gente não vai ter o nosso negócio, nada funciona. Eu sou muito exigente como consumidor e sou mais exigente ainda quando eu estou prestando o serviço. Então, é uma das coisas que eu mais me preocupo no Magazine é a qualidade no atendimento. Então, esse bom dia, boa tarde, tudo bem, é praticamente assim o abecedário diário que eu tenho que lembrá-los, e eles, graças a Deus, a minha equipe é uma equipe muito boa, que abraça a ideia, compra a ideia do Magazine, e todo mundo vive isso daí. Eu percebo que a minha equipe tem orgulho de trabalhar lá. Que legal, comigo. Isso é muito bom, Rui. Isso é o que me deixa muito, muito feliz. Isso acaba sendo algo muito gratificante, né, para você, eu imagino. Antônio, eu sinto prazer. Que legal. De trabalhar no Magazine. Muito. Isso reflete, Rui, diretamente eu acredito que o resultado da loja, no modo geral, acaba refletindo exatamente isso, a satisfação do dono, sabe? Em fazer o negócio acontecer. Eu acredito que lá na ponta o consumidor vai sentir isso. Eu acredito que sim. A gente percebe quando as coisas têm... Eu procuro que o nosso ambiente de trabalho tem que ser um ambiente muito leve, muito feliz. Todo mundo está ali alegre, feliz por estar ali. Tá entendendo? Eu percebo isso no Magazine. A loja Magazine do Parque 10 foi uma loja pensada em todos os detalhes. Às vezes as pessoas não conseguem ainda perceber ainda porque não está muito acostumada. Qual era uma grande dificuldade que eu tinha no Vieira Alves? É o espaço. 95% dos clientes do Magazine são mulheres. E os esposos, quando iam acompanhando as suas esposas, muitos deles ficavam impacientes, cansados, chateado, querendo ir embora. Não vou mentir não. Eu era um que eu ficava apressando a minha mulher. Aí eu disse, exatamente. E a mulher querendo passear, comprar, gastar, feliz ali no seu momento, né? E aí a gente pensou, eu digo, não, vamos colocar aqui então estacionamento de marido, né? Hoje eu tenho um sofá grande, um espaço, cara. Os maridos podem ficar sentados esperando as suas esposas, tem um cafezinho, a gente ainda vai agregar mais coisas, vou colocar uma televisão para poder deixar as esposas ficarem mais à vontade. Não tem como eu dizer que eu não vi ainda esse estacionamento de marido, porque eu já me utilizei dele. Já fui lá no Parque 10, minha esposa lá na loja, fiquei lá, um lugar muito tranquilo, você fica relaxado. A mulher fica lá, você fica tranquilo, tem internet, tem cafezinho, é muito legal mesmo, Rui. Parabéns, cara. Lugar para carregar o celular, a gente também deixou. Outra coisa, outro detalhe da loja, que as lojas normalmente tinham centros de treinamento, né? Normalmente ligada para a parte de confeitaria. Sim. Esse centro de treinamento, em todas as lojas que eu acompanhei, aqui no Vieira Alves eu também tenho esse centro de treinamento,
eles ficavam sempre numa sala isolada. Sim, geralmente no auditório. No auditório, tal. um negócio afastado, que as pessoas que vinham, que andavam, chegavam na loja, que não eram especializados naquele determinado segmento, nem sabiam que tinham. Então isso acabava ficando um espaço meio que ocioso e morto, usava-se uma vez no mês, 2, 3, e não usava-se mais, né? Certo. E eu disse, não, o Magazine a gente vai fazer diferente. Eu vou fazer um espaço para dar cursos no meio da loja. Totalmente integrado com toda a loja. Porque o Magazine ele é uma loja viva, se você perceber. A gente dá uma experiência para o cliente. É aquele meio que você tem, aquele centro na loja. Que você vê de frente para... Parece um auditório, de fato. Ali é um auditório, na realidade. Que Só que hoje a gente fez a decoração de Halloween. Sim. Mas aquilo ali funciona como uma arquibancada onde a gente ministra curso. Agora mesmo, em setembro, nós fizemos a inauguração e trouxemos um treinamento de balão com um decorador internacional, Wilson Sawaki. Cara, que então, legal. Quem é do segmento de decoração, a gente prestou um curso do Wilson numa faixa de R$800 a R$1.200. Sim. Nós demos de graça para os nossos... Gratuito? Que legal, cara. Para os nossos clientes aprimorarem suas técnicas, se profissionalizarem e tornarem nossos consumidores dos nossos produtos. Cara, que legal. Então, agora, a partir de fevereiro do ano que vem, a gente tem uma agenda de cursos para todo o ano. Então a gente vai ter curso de confeitaria, de ovo de Páscoa, curso de decoração com balão. E aquela pessoa que está ali na loja, que não trabalha com isso e estava na loja por acaso, olhou, sentou, teve uma ideia, levou a ideia para casa e quem sabe ali não vai ser uma nova empreendedora informal e futuramente um novo negócio. Que ideia legal, Rui. Entendeu? Que bacana, então a ideia cara, de fazer é isso. Temos uma gráfica também. Ou seja, chegou no Magazine, você tem tudo o que você precisa para fazer seu evento, para fazer sua decoração e... Show, parabéns, cara. Rui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as sazonalidades, porque eu percebi que a loja de vocês, dependendo do período do ano, e aí eu falo mais uma vez também como um co-consumidor, se isso existe, porque a minha esposa está consumindo, eu dou ali com ela na grande maioria das vezes. Nós temos um filho pequeno e ele gosta de ficar correndo lá no meio da loja, etc. E aí eu comecei a perceber isso, que Páscoa, a loja tá vestida de Páscoa. Halloween, a loja tá vestida de Halloween. E agora eu tenho percebido algo que eu não sei se isso é uma percepção minha ou se tem acontecido mesmo, que o Natal já veio e já chegou. Eu tenho visto ali várias coisas de Natal e muita gente comprando, por exemplo. Lá em casa também não é diferente. Minha esposa já foi esse sábado agora, porque sábado ela tira pra ir lá. Uhum. Principalmente no horário do meu futebol, porque eu tô jogando futebol e ela vai embora lá. Então sábado agora ela foi e chegou com um monte de coisa lá em casa. Ela foi pra comprar algumas coisas pro nosso... Nós vamos fazer o chá revelação, que ela tá grávida. Uhum. E aí daqui a umas 2 semanas ela vai fazer. Então comprou várias coisinhas lá. E chegou com um monte de coisa de Natal. Eu falei, amor, mas coisa de Natal agora? Ela falou, sim, tinha tanta coisa e tal, não sei o quê. Então, assim, eu não sei se é uma percepção minha, mas tá avançando o negócio rápido, porque eu lembro que há um tempo atrás, novembro, dezembro, se bem que tá na entrada de novembro, mas isso eu já tenho percebido nesse decorrer todo do mês de outubro. É uma percepção errada ou tá acontecendo de fato isso? De fato, Antônio, eu falei esses dias que o Natal meio que furou a fila do Halloween. Né? O Halloween é uma festa americana que ela vem se abrasileirando de uma forma assim exponencial. Uhum. Né? E nós nos especializamos no Halloween. Eu acho que nós fomos a primeira loja de Manaus que realmente investiu no Halloween há 4 anos. E foi 4 anos que veio nos surpreendendo positivamente. Legal. Esse ano, com o Magazine do Parque 10, um espaço maior, nos permitiu a gente colocar o Natal junto com o Halloween. E, para minha surpresa, realmente, as pessoas foram e compraram a ideia e o Natal chegou de uma forma assim, muito, muito pesada, agressiva
mais do que eu estava esperando. Eu imaginava, porque normalmente o Natal a gente começava a trabalhar ele depois do dia 5 ou 6 de novembro. Eu estou vendendo Natal desde o final de setembro. Olha aí, cara. Impressionante. Ou seja, então isso de certa forma impacta diretamente no teu negócio quando você fala, por exemplo, de planejamento. Já que, Sim. por exemplo, você tem aqui Halloween rodando, que teoricamente vem aqui até o final do mês de outubro, até a primeira semana de novembro ali. Exato. Se estende um pouco. Se estende, né? um pouco, é. E aí, quando você vem no início de outubro ganhando força num evento que é posterior a esse, Exato. acaba realmente havendo uma mudança. Como é que você faz ali, Rui, para se adequar a essa mudança que de certa forma é meio que inesperada ali de acontecer? Antônio, a gente costuma trocar o pneu com o carro andando, né? Legal. Durante o ano, em todas as festas, o Halloween e o Natal, essa passagem do Halloween para o Natal é a parte mais complicada da operação. É porque, como você falou, né, a nossa loja se veste para as festas. Então, o Halloween a gente veste a loja inteira para a festa. O Natal não é diferente. E essa passagem do Halloween com o Natal e o Natal se antecipando tem sido muito bom comercialmente e tem sido mais corrido nos bastidores do negócio, né? Mas a gente está ali preparado, nos preparamos para esse ano, para esse Natal. Faremos, eu não tenho dúvida, de ser o maior Natal da cidade. Cara, que legal. Falo isso sem medo. Democrático, desde aquele que quer fazer um negócio pequenininho até aquele que quer fazer de R$90, de 70 e tem uma árvore de R$9.000. Então, todo mundo vai ser atendido pelo Natal do Magazine. E é um Natal novo, atual e democrático. O melhor e mais atualizado Natal de Manaus é o nosso. Eu não tenho dúvida disso. E visto isso que ele está estourado desde setembro, né? Que legal, Rui. Então, daqui uma semana, a loja a gente vai desmontar e fazer o Natal acontecer. Cara, que show, cara. Assim, tá sendo incrível esse nosso bate-papo. A gente já tá mais de uma hora falando aqui. Já e o tempo passa muito rápido quando a conversa vai fluindo. De verdade, Rui, eu acredito que a gente conseguiu, nessa conversa, extrair muitos insights que você trouxe aqui, insights naturais mesmo, não foi nada certamente programado e planejado. A gente não segue um roteiro, a gente vai conversando, então eu não tenho dúvida, Rui, que a tua experiência de vida que você trouxe, o mercado, a forma como você tem se inserido e principalmente se posicionado, fez com que você conseguisse chegar até aqui com o sucesso que as lojas têm tido, né? E não tenho dúvidas que a Magazine vai crescer muito mais. Para a gente já ir caminhando para o final aqui do nosso bate-papo, teve um dos momentos da tua fala onde você estava exemplificando que a vida do empreendedor não é nada de vou fazer durante o dia academia, vou ter muito mais tempo para a família. Isso é balela, esquece. Isso daí é uma vida que a gente certamente não vive porque é muito corrido as coisas, né? O que o Rui faz no dia a dia quando ele não está trabalhando? O que o Rui pessoa, o Rui não empreendedor, busca fazer para tirar aqueles estresses do dia a dia, aquela correria? Como é que o Rui desliga a chave e liga aquela outra chave que é super importante para manter o Rui empreendedor em pé? É difícil a gente fazer essa troca de chave, mas o momento que eu dou uma desligada, mas eu já estou me preparando para começar, é a hora que eu vou na minha academia também. Eu acordo muito cedo, né? 4h30 da manhã eu já estou de pé, 5 eu estou na academia. Então, vou querer essa disposição. Porque aí 7h30, 8 horas eu já estou no 220, pronto para começar o dia. Que legal, legal. Então eu acho que é mais ou menos isso daí. Gosto de viajar também.
Mas até viajando, a gente vai olhando e vai buscando ideias, vendo o que a gente pode melhorar, né? Novidades, o que está acontecendo, desde do mercadinho mais que as pessoas, que você sempre tem alguma coisa, por mais humilde, por menor que seja, tem ali alguma ideia que você pode extrair alguma coisa melhor. Que legal, Rui. Quais que são os planos para 2024 das lojas Magazine? Tu tens algo já estabelecido? Você está pegando esses últimos meses aí para programar expansão? Vai focar na loja do Parque 10? Como é que você tem visto o ano de 2024 para as lojas? Olha, 2024 a gente está com uma expectativa muito grande com a loja do Parque 10, né? Uma loja tem 3 meses só da inauguração que nós estamos trabalhando, então a gente ainda tem muita coisa para desenvolver, vai chegar aí muita novidade, a gente vai entrar com os novos segmentos, porque uma das coisas que eu vi é que o Parque 10 ele é muito carente de várias coisas, apesar de ser um bairro bem comercial, mas nós temos muita demanda, a gente tem muito pedido de muitas coisas. Então, aguardem que nós teremos grandes novidades em 2024 para o Magazine Parque 10. Que legal, Rui. Rui, esse bate-papo foi muito bom, certamente foi um dos melhores que eu já tive aqui, porque a gente conseguiu extrair muitos insights. Quem nos acompanha manda muita mensagem, você não tem noção, eu recebo muita mensagem de muita gente mesmo. Nós já somos quase 100 mil inscritos no canal do Portal A Crítica. E parabéns pela tua trajetória, tá? Para a gente finalizar, eu queria perguntar para você, uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados aqui, tá? Que são as 3 coisas que vocês mais gostam na vida. Então, assim, 3 coisas, eu queria que o Rui elencasse. Sei que é difícil, eu vou até falando para você ir pensando, mas 3 coisas que são essenciais para você, que você mais gosta na sua vida. Só 3 coisas, né? Tem que elencar 3. Eu sei que tem mais, mas pega as 3 principais. Olha, eu gosto da minha família. Esse é o desafio. A minha família. Legal. Estar com a minha família. Estar na minha casa ou viajando. É muito minha legal. Minha casa nem celular pega. É mesmo? Lá é o meu oásis que eu fico meio desligado, né? E viajar é bom, né? Quando você volta para casa é melhor ainda. Né, exatamente. E trabalhar. Legal. Eu gosto do que eu faço. Isso é fundamental, né, Rui? Para você fazer sem um peso. Porque às vezes a gente olha, as pessoas, cara, é reclamação, é tanta coisa e você percebe que às vezes a pessoa ela só não é feliz com aquilo que ela está fazendo. Exatamente. Né? Então, quando a gente faz o que gosta, as coisas ficam leves. Você faz por prazer. Talvez se eu tivesse seguido a carreira jurídica, talvez não teria sido tão prazeroso, tão bom quanto eu tenho hoje empreendendo ainda meu negócio, né? Que legal, Rui. Nosso bate-papo foi muito bom, muito legal. Eu queria só que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores que queiram conhecer mais a Magazine, que não conhecem ainda, que não conhecem os produtos. Você falasse o Instagram de vocês, tá? E aí quem tiver o interesse, né, procurar vocês na loja, se você tiver alguma condição especial, enfim, alguma ação que vocês estejam fazendo para esse Natal, o espaço é todo seu, meu amigo. Antônio, obrigado pelo convite, né? Imagina. Foi muito bom, foi mais leve, mais fácil do que eu estava imaginando. E eu quero convidar todos os teus seguidores aí que visitem nossa loja. Vai visitar nossa loja, conhecer nossa loja. A loja do Parque 10 fica onde? A loja do Parque 10 ela fica na Avenida Tancredo Neves, ali na frente do Hospital Apivida. Legal. Né? Não tem erro não ali. Não tem erro. Colocou no Waze, coloca lá Magazine Manaus, Unidade Parque 10, que nós estamos lá. Nós temos aqui a do Vieira Alves também, que foi a nossa primeira loja. E vamos se preparar que a gente vai vir uma Big Black Friday aí, no próximo mês. A gente está preparando, que inclusive de Natal também, coisas de casa. Olha que legal. Então a gente está aí... Primeira mão aqui, Rui? Primeira mão aqui. Primeira mão, show. Vamos ter uma Big Black Friday. Que legal, parabéns. Vamos balançar a cidade não aí tenho com uma dúvidas. Black Friday bem legal. E real, não é Black Fraud. Não é Black Fraud, não. Não é a metade do dobro, né? Não. Que legal, Rui. Tá bom, Antônio. Muito obrigado aí pelo esse convite.
foi muito prazeroso aqui ter esse bate-papo com vocês. Imagina, a gente que agradece aí o teu tempo, ter disponibilizado para trazer aqui a tua história de vida, trazer um pouco do Rui empreendedor. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui aprendeu bastante no dia de hoje. Te agradeço, Rui, agradeço a todos os nossos telespectadores e eu queria até mandar, Rui, um abraço para um grande amigo, que ele falou assim, Antônio, não esquece, todas as vezes eu esqueço nos episódios, de mandar um abraço. Eles acompanham mesmo, que são os nossos amigos lá do futebol, do Adilton Gentil, carinhosamente chamado de Titio. Ele acompanha todos os nossos episódios aqui, então um grande abraço, Titio Adilton, os amigos do futebol, todos os sábados estamos lá, 16 horas, marcando presença. Barcelona sempre arrebentando, amarelinho, que é o time do tio, infelizmente não está muito bem, mas vai melhorar. Então um grande abraço, Titio Adilton, do nosso F8 Talks. E quero agradecer a sua audiência qualificada que nos acompanhou, que ficou aqui por mais de 1 hora nesse nosso bate-papo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo que você acha que vai gostar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nós já somos quase 100 mil inscritos. E nós nos vemos no próximo episódio. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até mais.